Pergunte ao doutor. Pergunte ao doutor desta sexta-feira, contando mais uma vez com a participação do osteopata Eduardo de Cunto. Eduardo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós vamos falar da osteopatia em crianças e idosos. Por que a osteopatia é indicada para os bebês, por exemplo? Olha, os bebês podem se beneficiar muito do tratamento osteopático. Uma das principais afecções tratadas nas crianças, principalmente nos bebês bem pequenos, é o refluxo gastroesofágico, as cólicas. O bebê ele tem uma possibilidade de resposta muito grande com o tratamento osteopático. A visualização da osteopatia é completamente diferente do que a alopatia, né, promove hoje. Na verdade, o bebê é um serzinho prematuro. Normalmente os problemas relacionados ao estômago vêm por uma imaturidade e uma relação com o nervo vago, que é um nervo craniano. E dentro da osteopatia, como nós abordamos o crânio no tratamento, o trabalho nessa região craniana acaba propiciando uma melhora do quadro de refluxo gastroesofágico e das cólicas também, porque o nervo vago é um nervo muito importante para a parte visceral. Ele controla praticamente todas as vísceras e ele recebe muitas informações e dá poucas respostas motoras. Então, quando o osteopata atua no crânio de um bebê, ele consegue ajustar o movimento craniano para que esse nervo possa ter maior possibilidade de informações. Então, o que ocorre? Há uma redução da sintomatologia do refluxo gastroesofágico e, consequentemente, das cólicas intestinais, que é o que mais acomete o bebê e acaba influenciando muitas vezes a mãe também, Exatamente. que acaba gerando um estresse muito grande. Com certeza. Agora, com qual idade os pais devem buscar um profissional? Olha, Marcelo, o correto seria... porque né, no mundo inteiro funciona dessa forma, no Brasil a gente vai chegar lá, né? A osteopatia ela deveria fazer parte, né, do pós-parto imediato. Já de imediato. A criança... Como um pediatra. Exatamente. A criança nasce, passa pela mão do pediatra, os testes são feitos, a avaliação é feita de maneira geral. O osteopata ele deveria estar dentro da sala de parto. Entendi. Porque ele já deveria avaliar o crânio da criança naquele momento. Para você ter uma ideia, existe um hospital nos Estados Unidos que era conduzido por uma osteopata americana que faleceu há 1 ou 2 anos atrás, chamada Viola Freeman. O índice de refluxo gastroesofágico naquele hospital era praticamente zero, porque as crianças já tinham tratamento osteopático imediato pós-parto. É uma realidade que no Brasil ainda está distante, mas que é uma possibilidade. Eu falo porque os órgãos, na verdade, o governo principalmente, ainda não se atentou muito para a osteopatia, para a redução dos custos, porque o osteopata utiliza o seu conhecimento, né? Não existe medicamento, não existe ato cirúrgico. Na França, eles conseguiram reduzir de 20% a 30% dos custos da saúde com a introdução da osteopatia. É significativo. Não, né? Com certeza. Agora, de que forma a osteopatia auxilia, por exemplo, no desenvolvimento das crianças até chegarem à adolescência? Olha, as crianças passam por um processo de desenvolvimento, né, sensorial e motor, e o osteopata ele sempre deve acompanhar desde a fase, como eu falei, do pós-parto, na primeira infância, na adolescência, avaliando com uma frequência, né, não semanal, mensal, mas tendo um acompanhamento conforme a necessidade dessa criança até o desenvolvimento da fase, né, de adolescente. Né, até um período de formação geral do organismo. Então, assim, o osteopata ele pode atuar dessa forma, tendo esse acompanhamento desde o nascimento. A osteopatia é indicada, por exemplo, para pacientes em todas as idades, por exemplo? Todas. O osteopata, ele trabalha, eu brinco que ele trabalha de 0 a 100, literalmente. Por quê? Aí que tá. Você disse que ao nascer, né, a criança, se for detectado, tiver acompanhamento, pode prevenir muitos problemas. Isso. E mesmo depois disso tudo, ela pode ter esse acompanhamento em qualquer idade. Eu falo até do pré-parto, porque a gestante ela pode passar por tratamento osteopático, a própria criança, existem técnicas de tratamento que podem auxiliar o preparo do parto também, ou seja, a criança ainda no útero, em toda a vida e até quando chega a uma idade mais avançada, ou seja, o idoso ele é muito beneficiado com a osteopatia também. Eu queria chegar lá, inclusive, os idosos, porque normalmente depois de uma certa idade, vários problemas de saúde, enfim, comprometendo a saúde, inclusive, né? A osteopatia, que tipo de doenças, por exemplo, podem ser evitadas ou controladas ou tratadas de forma mais eficiente para os idosos? Olha, hoje é um público que é bem característico da osteopatia. Os idosos costumam apresentar muitos problemas, principalmente a dor.
Dor é algo que acomete muito, só que a maioria dos tratamentos não vão na causa, vão na consequência. Normalmente as pessoas de mais idade utilizam muitos medicamentos. Essa sobrecarga de medicamentos muitas vezes influencia o estômago, influencia o fígado, melhora uma coisa, piora a outra. Exatamente, né? Então, nessa abordagem da osteopatia, nós conseguimos detectar o que causa esse problema, minimizando essa sintomatologia. Hoje, assim, é muito comum que os pacientes idosos procurem a osteopatia. Eu falo que hoje, assim, é um grande perfil de procura na osteopatia, justamente por isso, por utilizarem muitos medicamentos, realizarem tratamentos que muitas vezes não geram um benefício real. Hoje, o idoso ele tem um grande problema, porque os tratamentos acabam se tornando paliativos e não curativos. E a osteopatia vem justamente para desmistificar isso, que a cura ela existe. A cura é inerente de todos nós, na verdade, né? Diferente do que é avaliado e tratado, né, pela saúde de uma maneira geral. Muito bem. Eu quero agradecer, viu, imensamente sua participação conosco aqui. Eu que agradeço. Nessa série falando de osteopatia, aprendemos bastante. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria que você deixasse um contato, né, para quem tiver interesse. Tá ok. Olha, DDD 32, né, 3082 6930, DDD 32988589098 e o e-mail osteopatia@terra.com.br. Eduardo de Cunto, osteopata, obrigado pela sua participação conosco aqui. Um forte abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos.